Olá, estamos chegando em mais um episódio do Corecast. É uma satisfação muito grande o Corecon está aqui realizando mais episódio e dessa vez nós temos um convidado muito especial. Ele que já foi 6 vezes deputado, 2 vezes secretário de Estado e novamente voltou ao governo como secretário da SEDECT. Quando soubemos o nome dele, ficamos muito satisfeitos porque tem muita experiência. Secretário de Estado Paulo Avelino, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Dividindo nossa mesa, nosso vice-presidente do Conselho, Márcio Paixão. Muito prazer, uma boa tarde. É uma satisfação receber o nosso secretário, inclusive de um tema que está em voga aí. O senhor está na mídia aí, né? O senhor tem muito a contribuir para o estado do Amazonas. E nosso querido conselheiro que está sempre na mídia aqui, nosso amigo Altamir. Seja bem-vindo, Altamir. Obrigado, Marco. Obrigado, secretário, pela oportunidade que conduz ao nosso Conselho Regional de Economia. Secretário, você está chegando no governo agora, na SEDECT. Quais são os principais desafios que você acha que vai enfrentar aí durante o ano de 2023, visto que o nosso Brasil está aí numa nova governança e nós estamos com a questão de inflação, isso tudo acaba afetando o desenvolvimento do nosso Estado. O que você já pensou sobre isso, deputado? Olha, a secretaria, a SEDECT, ela é muito grande, ela tem uma transversalidade muito grande dentro do governo. É uma secretaria de planejamento, de desenvolvimento, indústria, comércio, ciência, tecnologia e inovação, petróleo, gás e mineração, além de trabalho. Então, tem uma transversalidade dentro do governo que é realmente muito grande. Eu tenho viajado muito lá para Brasília e São Paulo, por enquanto Brasília e São Paulo, mas nós temos muitos desafios e eu tenho recebido muita gente também, seja daqui do Estado, seja de fora do Estado. Nessa segunda-feira tive uma reunião em Brasília com o board do Banco Mundial aqui no Brasil e conversamos muito. Eu pedi para falar resumidamente sobre o que nós precisamos, os nossos problemas e como enfrentar os problemas, já que o Banco Mundial se coloca como uma possível parceria. E nessa fala resumida, eu falei mais de 40 minutos sobre os nossos desafios e o que nós precisamos fazer. Mas eu tenho enfrentado todas essas questões com muita resiliência e com muita determinação. Por exemplo, nós não podemos deixar de dar uma atenção muito grande para o distrito industrial, para a nossa indústria. A nossa indústria que é responsável por praticamente 80% de toda a riqueza gerada aqui no estado do Amazonas. O comércio, que também é o maior, a atividade que mais contribui para a arrecadação do Estado. Mas, diante disso, nós temos o interior, que durante décadas fica desassistido. Nós não temos uma matriz econômica para o interior do Estado. De fato. E, desde a semana passada, eu tenho tratado também sobre essa questão e buscar elencar alguns produtos que são commodities e que nós podemos organizar ou reorganizar a cadeia produtiva desses setores, e aí eu elenco 4 setores que são fundamentais aqui e que estão prontos para que nós possamos resolver o problema da logística, resolver o problema da coleta, produção e a comercialização, que é a castanha, o açaí, a borracha natural e o pescado. São produtos que nós estamos organizando exatamente para podermos
buscar levar uma economia para o interior do Estado que possa manter o homem no interior trabalhando com dignidade. Excelente. Tendo uma atividade econômica que possa sustentá-lo e a sua família. Então, estamos buscando, frente aos desafios, isso eu coloquei lá no Banco Mundial também, e ainda disse para eles, se vocês estiverem realmente interessados em nos ajudar a preservar a floresta, nós temos o Polo Industrial de Manaus, que ajuda muito, responsável por manter o Amazonas praticamente intacto durante todas essas décadas. Agora, nós não podemos esquecer o homem do interior. E o homem do interior precisa ter esse olhar por parte do governo. O governo precisa organizar esses setores, mas é a iniciativa privada que tem que tocar. Sim. Então, a gente se coloca nessa situação. Esse é um desafio muito grande, que agora, aqui no governo do nosso governador Wilson Lima, nós estamos enfrentando. Excelente. Esse é um aspecto. O outro, como vocês sabem, é a questão da reforma tributária, que tem me mantido durante boa parte do meu tempo ocupado, seja aqui em Manaus, Imagino. seja lá em Brasília também, Imagino. tratando dessa questão. Então, não é uma questão simples. Nós estamos realmente tratando de uma questão complexa e, vou te dizer uma coisa, eu tenho alguma experiência lá no Congresso Nacional. Pela primeira vez eu estou vendo uma determinação do governo de fazer a reforma tributária. Óbvio que quem vota é o Congresso. Sim. E tem que ir resolvendo muitas das questões ainda que estão pendentes de solução. Tem vários problemas. Os estados começaram a fazer conta, sobretudo os estados do Nordeste. E são problemas que precisam ser vencidos. Por exemplo, quando o Estado se deu conta que resolveu o problema dele, vamos falar de um estado, sem citar nome, do Nordeste. Tá. O Nordeste, ao contrário daqui do Amazonas, todos os estados são mais consumidores do que produtores. Correto. Então, essa mudança da Tributação do destino. tributação da origem para o destino, em tese, beneficiaria esses estados, Sim. que são mais consumidores que produtores. Mas todos esses estados, de alguma forma, têm alguma indústria que recebe um benefício. Um benefício fiscal do ICMS. Aí, os caras, vendo que vai acabar de uma vez por todas, porque lá em 2017 nós fizemos a convalidação dos incentivos fiscais, da guerra fiscal dos estados. Não sei se você para viu. dar uma equilibrada, né? Estava muito, Lei Complementar 160. estava muito acirrado, né? Que veio a ser a Lei Complementar 160, e nós fizemos essa convalidação desses benefícios, mas tem prazo, até 2032. Então, com essa mudança dessa reforma, essa nova matriz tributária, Sim. os estados não têm mais o que dar. Não teriam mais o que dar. Não teriam mais como atrair. E aí o cara faz a conta, será que eu consigo manter a minha indústria aqui no meu estado sem incentivo, longe do centro consumidores e tal? Os caras começaram a se assustar. Então, o único estado que está na Constituição, que tem a ressalva constitucional, é o estado do Amazonas. E a Lei Complementar 24 de 1975, que está lá a composição do Conselho Nacional de Política Fazendária, exclui o estado do Amazonas das decisões unânimes do CONFAS. CONFAS. Então,
nós temos aí algumas ressalvas que só nós temos. E eu comecei, na conversa que nós tivemos, eu com os técnicos da Cefaz, fomos até o Bernarapi, numa reunião que eu pedi, para ver o que eles estavam pensando, e eu comecei a conversa desse jeito. Nós somos o único Estado que temos uma garantia constitucional. Que Estado abriria mão dessa garantia constitucional para uma fragilidade? Não abriremos mão. Não podemos abrir mão disso, a não ser que estejamos garantidos também na nova emenda constitucional. Então, eles devem ter já alguma coisa. Nós temos aqui também já, aliás, já tínhamos lá, em 2018, antes de eu sair da Câmara, nós votamos lá na Câmara a PEC do Raul, essa que está no Senado, acho que era 296, se não me falha a memória, na Câmara. E nós votamos na comissão e aprovamos na comissão uma emenda de minha autoria que trata de crédito presumido. Isso resolveria a questão da competitividade no modelo que está sendo colocado hoje, tanto na 45 quanto na 110 do Senado. Então, essa emenda que está lá, se alguém tiver aí um computador, um laptop, para buscar aí a emenda 110, nós temos aí, estava lá no artigo 15, está no artigo 15, a emenda de minha autoria, que prevê um crédito presumido para a Zona Franca de Manaus. Então, tem essa vacina. Ela permanece? Permanece. Nós estamos estudando outras alternativas. E vamos, obviamente, tentar continuar conversando, ver o que o governo vem trazendo. E eu acho que a intenção do governo não é nos prejudicar. Só que os técnicos têm um pensamento próprio. Sim. Então, tem gente que não aceita que a Zona Franca seja esse enclave tributário dentro do Brasil. Muita gente não aceita, não conhece e não aceita. Tem uns que não conhecem e não gostam. Outros não conhecem e não aceitam. Não quer nem saber. Pois é. Aí a gente percebe que nós temos um problema. Realmente nós temos um problema. Porque, vou só citar para vocês o que eu enfrentei para colocar essa emenda lá com a autorização do relator, que era o Raul. Com a autorização do relator. Os técnicos da Câmara dos Deputados queriam fazer do jeito deles. Porque foi a emenda do relator, como se fosse a emenda do relator, né? Não, a emenda minha sua. Que eu coloquei Emenda dele. e foi aprovada a emenda. Só que eles queriam mudar. Okay. Eles queriam colocar a minha emenda para ser tratado na lei ordinária. Eu disse, de jeito nenhum. Tem que constar no texto. E aí tive uma discussão com os técnicos não queriam de forma nenhuma. Teve que ir o relator e dizer, não, o que está combinado é colocar no texto. E assim ficou. Está lá. Nós temos essa vacina. Interessante. Mas a gente sabe, tem que ver o que o governo está trazendo, o governo federal está trazendo, através desse secretário aí, o Bernarapi, para que a gente possa buscar solucionar essa questão. Na Câmara, acredito, tem esse grupo de trabalho, que eu acho que tem até, se me falha a memória, abril, para discutir. Não é que o grupo vá apresentar uma nova proposta. O grupo não pode apresentar uma nova proposta, porque grupo de trabalho não existe no regimento interno da Câmara, formalmente. O que esse grupo pode fazer? Levar sugestões para que o relator possa acolher. Porque, como já está no plenário da Câmara, em tese já estaria no plenário essa matéria, então o relator é quem tem o poder de alterar, ou seja, como emenda de relator. Emenda de relator, né? Como emenda de relator. E é a única forma.
Então, é por isso que o governo está preparando a deles também para entregar para o relator. Então, é uma coisa que a gente sabe, é complicada. Nós estamos trabalhando aí, estudando, vendo, aí, discutindo, para ver aonde nós vamos chegar. Mas, secretário, ela vai tramitar primeiro na Câmara. Não, está tramitando na Câmara. Pois é, depois é o Senado que... Como eu já lhe disse, tem esse grupo de trabalho que foi formado com prazo de 90 dias, mas já está no plenário. Então, no plenário, os parlamentares não podem mais emendar. Fica a critério do relator. Sim. Pode fazer uma emenda aglutinativa? Pode. Emenda aglutinativa é aquela emenda onde pega vários assuntos que foram tratados durante a tramitação, que estão lá no histórico daquela emenda constitucional, daquela PEC, e pode fazer algumas alterações. Mas cabe ao relator aceitar ou não. Ou não. E aí, o que poderia fazer era apresentar um outro projeto de acordo com aquelas propostas. Mas, enfim, nós temos muita coisa, eu já falei demais. Falando em reforma tributária, Márcio, você tinha um questionamento, não era, para o secretário? Antes da gente entrar um pouco lá na reforma tributária, eu só não queria perder o gancho, secretário, com relação ainda ao setor primário de desenvolvimento, depois a gente volta por... que é com relação, o senhor falou, à pesca, e especialmente à piscicultura. E aí, quando a gente observa e verifica, por exemplo, o mercado de Manaus, as peixarias, 90% do peixe vem ou de Roraima ou de Porto Velho, Rondônia. 90%. E aí a gente olha o tamanho de Boa Vista, Roraima, e olha o tamanho do Amazonas. E aí a gente entende que essas culturas elas sofrem muitas restrições, há muitos, vamos dizer assim, entraves ainda, especialmente ambientais. E não há ainda uma política ainda, vamos dizer assim, que incentive essa cultura. O próprio PFNO tem tido muito prejuízo, né, quando ele libera para esse tipo de segmento no Amazonas. Então a gente entende que isso poderia ser um dos caminhos. Vamos dizer a flexibilização desses entraves, mas uma política que pudesse incentivar essa cultura que nós estamos em cima dos rios, né? Então não faz sentido a gente estar em cima dos rios e Boa Vista, Roraima é muito menor, Porto Velho e Rondônia é muito menor e a gente compra de lá para cá. Então esse seria um segmento, o senhor como um especialista aí, poderia pensar em desenvolver algo que possa fomentar essa atividade como uma atividade complementar à Zona Franca. Zona Franca não se fala que vai ter que ter, mas nós já teríamos que trazer outros segmentos. É exatamente isso que eu falei na minha introdução com relação a esses 4 produtos. Não só a pesca artesanal ou profissional, que aí eu proponho uma pesca profissional, não mais artesanal. Eu proponho barcos que possam identificar cardumes. Eu proponho barcos que tenham que usar a tecnologia que tem hoje. Exatamente. É inadmissível que o nosso barco pesqueiro peguem um peixe, depois tenham que jogar na água aquele peixe de menos valor para colocar um de maior valor. Inadmissível, isso tudo é proteína. Sim. O saudoso professor Jefferson Pérez, enquanto eu era aluno dele, já falava disso. No Japão você tem navios indústrias. Sim. Entendeu? Então a gente tem... Japão, China, nós todo temos canto, Coreia. disponível essa tecnologia. A gente precisa trazer isso para cá. Então, coloquei isso lá para o pessoal do Banco Mundial também. Nós temos um polo naval aqui, não sei se vocês sabem. Sim, participei do projeto. Extremamente qualificado. Sim. Eu conheço esse polo naval, Sim. tem empresas aqui altamente capacitadas, indústrias aqui altamente capacitadas. Inclusive uma delas fez uma fábrica de açaí flutuante, né? É uma balsa que produz. Sim, mas o que eu quero dizer, por exemplo, uma indústria dessa produz uma balsa de 10 mil toneladas em 10 dias, em 15 dias. Sim. Exatamente. Então, rebocadores, tudo isso. Então, nós temos uma indústria aqui altamente qualificada. Nós precisamos ter um direcionamento para que recursos para a produção desses barcos. Como fazer isso? Primeiro, tem que ter dinheiro, tem que ter uma linha de financiamento. Não pode ser de qualquer jeito também. Não pode chegar o cara, dizer, o pescador chegou, trouxe o barco dele, para ali na beira da Panaí, aí sai vendendo o peixe ali para o primeiro que aparece. Isso também não é uma forma profissional. A gente precisa profissionalizar isso.
Não vou dizer que esse cara não continue trabalhando, vai continuar trabalhando. Mas nós precisamos profissional. Nós temos. Você falou, alguém falou aqui do barco, do barco indústria. Sim. Nós temos açaí, o né? beneficiamento não só para o açaí, mas o próprio barco fazer o beneficiamento do peixe. Então, tudo isso nós temos, são desafios que nós precisamos vencer. Primeiro, colocar de pé. E nós estamos trabalhando já iniciei hoje o trabalho com um projeto piloto. Vamos fazer um projeto piloto no município do interior. Estou trazendo o SEBRAE para cá também. Excelente. O SEBRAE, para a gente tentar organizar quem quiser ser organizado, buscar parceria com a própria prefeitura para fazer com que o prefeito deixe de ter a dificuldade de prestar contas, fazer um projeto para captar recurso, recebe uma emenda orçamentária, aí depois para prestar conta, Deus nos acuda, o cara faz de qualquer jeito, vai ter problema o resto da vida dele. Tem esse problema, certo? O dinheiro da emenda, às vezes, ele vai ter que gastar com advogado para resolver a vida dele no TCU. Sim. Enfim, são Secretário, muitos o problemas. FTI. Hã? O FTI. O que a gente faz? Com essa reforma tributária pode ser o fim do FTI, né? Sim. Não, FTI e FMPS. FTI, FMPS. FMPS e o EA. E o EA. Pois é. Diretamente. Isso A é gente tem essa preocupação. um golpe. Agora, a gente secretário, tem com relação Pode falar, Márcio. à reforma Tá no tributária. radar. Está no Não radar. se preocupe que está no radar. Secretário, assim, de forma muito simples Fico até. feliz. As duas PECs aí, a gente estava avaliando, principalmente o golpe maior, um dos maiores aí, é exatamente essa mudança do critério de origem e destino. Que pelos estudos, avalia-se que 50% da arrecadação do Estado seria menor. É um dos estudos que fala sobre isso. E aí acende logo um alerta. Bom, a 45 aí unifica 9, a 110 unifica 5. E assim, o que não está muito claro ali, imagino que vocês devam trabalhar nesse texto, é exatamente em que momento as vantagens comparativas seriam preservadas para o nosso Estado. Porque você unifica ali na mesma cesta, começa a ficar quase na mesma cesta e perde exatamente as vantagens comparativas que são polos. A teoria de polos ela vem do economista francês chamado François Perrault, que ele desenvolve regiões geograficamente naturais, que são restrições naturais. Mas a hora que eu coloco todo mundo igual, essas dificuldades de logística como nós temos, elas já começam a virar desvantagem. E é por isso que existem essas vantagens. Então a hora que a gente coloca todo mundo junto, aí, bom, faz a conta, vamos ter que ir para o setor. É isso que eu já te falei. Eu falei para vocês aí. Nós já temos um artigo lá na PEC 110 Tramitando. que está dentro, já está incorporado à PEC. Esse artigo, ele garante através do crédito presumido, e só garante a nós aqui, através de crédito presumido, Sim. garante essa competitividade, Vai manter essa para diferenciação. manter o diferencial. Legal. Óbvio que nós estamos trabalhando com outras variantes, outras variáveis também, entendeu? E temos buscado aí exatamente ter certeza daquilo que nós precisamos. Legal. Porque, vou te dar aqui um dado. Na LDO, consulte a LDO de São Paulo. A LDO de São Paulo prevê para esse ano uma renúncia do ICMS de 81 bilhões de reais. 81 bilhões de reais. O governo do Tarcísio tem baixado impostos. De uma receita em torno aí de 290 bilhões. Pô, É muito. se São Paulo, que é São Paulo, faz uma renúncia dessa, entendeu? Os outros estados, todo estado renuncia porque quer atrair empresas. Esse é o certeza. grau de dificuldade que agora os estados estão se atendo. Por exemplo, as capitais também não querem, mesmo tendo esse IVA dual, ou seja, Sim. a parte da prefeitura fica Sim. com a prefeitura, a parte do estado fica com o estado. 110, né? Mesmo isso cria algum embaraço para as prefeituras. Veja,
ninguém vai mais poder também fazer concessão de benefício do ISS. Sim. Entendeu? Não pode. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Por mais que seja um imposto, como se prevê, não cumulativo, o IVA, mas a construção civil sai de 5% para 25%. Os mais afetados é serviço e construção civil. Sai de 5% para A indústria 25%. praticamente quem Não, vai ser não, mais a- carregado vai não, ser a- serviço A e indústria será desonerada. desonerado, exatamente. E será carregado Carregado no em serviço. serviço e construção civil, Isso. basicamente. Amplia-se a base tributável, que é hoje do ICMS, amplia-se para, sobretudo, os prestadores de Prestador serviço. de serviço. E vai ampliar de uma forma brutal. Entendeu? Agora, vai ter muita gente que, para poder se beneficiar do crédito que o IVA prevê, vai ter que contratar contador. Sim, E começa a ficar caro. exatamente. Começa a ficar caro. Vai com uma pessoa física que hoje, paguei meu imposto, não sabe nem quanto é que pagou. Vai começar a ficar caro. Então, todo mundo começou a dizer, opa, quando a pessoa vê que começa a andar, começa a fazer conta. Agora, a gente sabe também que nós vivemos nesse manicômio tributário. Sim, Agora, tem gente que já prefere esse manicômio tributário a uma simplificação que essa nova proposta prevê. Vou dar mais um exemplo. O pessoal do setor do agronegócio. Eu ouvi o relato de um membro alto, que já foi até ministro, me dizer que tem pessoa física do agro que fatura 1 bilhão por ano e fica na dele, Fica quieto. fica quieto, não paga imposto. é E não são nem as grandes companhias, porque possível. não são nem as grandes companhias, porque as grandes companhias vão vender no final para as trades. Sim, E aí, exportação, né? para exportação. Exatamente. Aí todo mundo vai se desonerando da questão tributária na fase seguinte. Excelente. Então, eu acho que simplifica. Quem quer abrir mão hoje de algum benefício? Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém. Ninguém quer abrir mão. Então, Por isso que- aí é que está o grande problema de se fazer reforma tributária ao longo desse tempo todo. Se fosse fácil, Já tinha sido Já feito. teria sido feito. Mas falando em benefícios, tem um assunto que nos preocupa como economistas. O senhor não estava na casa ainda, mas em 2021 foi criada uma lei que vai vigorar agora em outubro, onde 120 empresas vão Ela ter- já está em vigor, só Não, que deu uma. a vigência dela é a partir de 6 de Setembro. outubro, 6 de outubro de outubro. 2023, onde 120 empresas foram enquadradas como Segmento, né? processo elementar de Simplificado. 22 segmentos, onde quem criou essa lei qualificou esses processos como simples e de uma hora para outra resolveu tirar os impostos. Isso afeta diretamente o mercado de trabalho dos economistas e, obviamente, o Conselho, juntamente com os nossos conselheiros, nós queremos fazer um trabalho e apresentar para o senhor sobre os efeitos dessa vigência a partir do dia 6 de outubro, a nível de empregos diretos, indiretos, e entender que nós estamos aqui nem defendendo os empresários, né? Nós estamos falando em nome dos empregos. Por exemplo, a questão de um produto que está elencado lá como processo elementar, o vidro temperado, é um dos itens lá, que a gente não entende como é que houve essa qualificação de achar que o vidro temperado é um produto produção elementar, porque tem uma série de processos, investimentos, número de funcionários trabalhando, onde um produto, quando entra, tem um NCM, quando sai é outro, qualidade química, física, ou seja, não tem como a gente entender que isso é um produto, um processo elementar. Nessa questão, já que isso chegou, isso já estava pronto, você, na qualidade de secretário de Estado, já parou para ver os impactos que isso vai causar aí na nossa economia?
Já. Tragam o estudo que vocês têm para mim. Ok. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente equacionar. Obrigado. Eu entendo que óbvio que tem processo produtivo elementar, simplificado, e tem um outro processo mais elaborado. Sim. Tem que analisar caso a caso, entendeu? Eu entendo que se fosse para ter aplicação já imediata, já teria sido aplicado. O governador deu mais esse prazo e eu acho que esse é um prazo para a gente discutir. Sim, porque eu quero os elementos, mais argumentos que é para a gente poder sim, nós vamos ajudar a resolver isso. Nós temos uma- A nós categoria agradece bastante a seu entendimento. Né? Nós Não temos só- uma comissão trabalhando nisso, porque qual é a nossa preocupação, secretário? Eu sei que seu tempo já está curto, mas assim, que hoje houve um enquadramento, né, pegando o exemplo do vidro temperado, que é um processo elementar. Daqui a pouco vão achar que o polo componentista é um processo elementar. Não, Porque mas- uma placa, inserção de tal, aí é processo elementar, que é o polo componentista emprega quantas pessoas aí, né? Então a nossa preocupação é que essa ideia que foi feita, onde criou esse entendimento de processo elementar, seja daqui a pouco estendida para outro setor, e isso aí vai acabar destruindo o nosso próprio modelo. Né? Você tocou aí num ponto. Eu não sou pai de nada. Eu sei disso. Só tenho 2 filhas. Mas o que motivou a criação desse polo de componentes fui eu. Olha aí. Através da desoneração da cadeia produtiva dos componentes. Dos componentes. E vou te dizer por que eu fiz isso. Óbvio que nós não tínhamos empresas aqui até o final dos anos 90, início do 2000, nós não tínhamos empresa de componente. Era mais caro produzir aqui do que trazer de São Paulo, Rio Grande do Sul, da China, de qualquer lugar. Era mais caro. Nós tínhamos uma empresa que produzia transformadores aqui, chamada Medav Industrial. Sim. Era aqui na rua, aqui perto. Medav Industrial, A Maués. na Maués, exatamente. A gente produzia transformadores. Transformador para o forno de micro-ondas, aquele transformador grande, até um microtransformador para a televisão, para o áudio, etc. A nossa empresa quebrou. E quebrou porque nós não tínhamos como competir com o produto que vinha, não é da China não, lá de São Paulo. Porque lá em São Paulo tem a Zona Franca de Manaus em São Paulo. O que é produzido lá e mandado para cá vem sem imposto. Porto de Santos ali. Não, pode ir de avião também. As remessas para a Zona Franca de Manaus vêm com a suspensão de impostos. E aqui pagava. E eu disse, isso está errado. Paguei um preço alto, primeiro por ser empreendedor, que Sim. eu era, sempre fui. E uma empresa daquela bacana, tinha um monte de empregados, mas quebrou também por conta da questão tributária. Legal. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. Apareceu a oportunidade, no início dos anos 2000, eu consegui, através de lei, de projeto de lei, desonerar essa cadeia produtiva e jogar o custo para o bem final. E assim, Nasceu. inúmeras empresas vieram para cá para produzir no entorno da empresa do bem final, Como se fosse um cluster, né? como fosse o cluster. É um cluster. Ah, um cluster. É um cluster. É um Com a Honda, né? E hoje, verticalizado. eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Eu, no ano passado, eu visitei muitas indústrias durante a campanha, fiz questão de visitar muita indústria, eu fiquei muito impressionado com o que eu vi. As indústrias de componentes que nós temos hoje é um negócio assim Fantástico. fantástico e vai assumir logo a segunda colocação em termos de importância aqui, não só de trabalhadores como de faturamento. Hoje, muita gente já vem de São Paulo para Manaus para produzir componente e vender para lá, Olha, que de legal. Minas e tal, porque nós temos hoje várias zonas francas nesses estados. Por exemplo, lá em Minas,
Barbacena, eu acho, Extrema. Os entrepostos Não são entrepostos. São Centros de municípios produção. mesmo, onde o governo renuncia o ICMS, Assim, o município pequenos núcleos industriais. Isso, o município renuncia IPTU, aquelas coisas, e vai dando benefício para aquelas empresas. Terreno e tal. E fica ali do lado do Centro Consumidor de São Paulo também. Fica Sim, Extrema, próximo, na né? Extrema com São Paulo. Então, nós produzimos para essas empresas. Sim. Também os nossos componentes, placas, essas coisas todas, Estão produzidos em Manaus para essas empresas. Que legal. Veja só. E outra coisa, nós hoje já temos aqui, o quarto maior polo é o polo de termoplásticos. Sim. Esse polo de termoplásticos faturou no ano passado, acho que 8 bilhões de reais, se me falha a memória. Não, acho que faturou mais, mas foi 8%. 8% do. Então, se faturou 175 bilhões, mais ou menos isso, faz a conta aí, 8%, quanto dá? Dá mais de 10. Dá mais de 10. 12 bilhões aí. Termoplástico. Agora, o que me encantou vendo aquilo? Hoje, a maior parte do plástico produzido em Manaus é usado no agronegócio. Ou seja, Manaus hoje, Contribui também. o Amazonas hoje contribui com duas coisas extremamente importantes. Com a chuva, que vai daqui para lá, para irrigar lá o solo do centro-oeste, do sudeste Boa. e tal. E outra, agora, os plásticos que eles usam, seja para cobrir a plantação, seja para forrar para grão, seja para forrar, vedar o solo, entendeu? Sai daqui da Zona Franca de Manaus. Agora, rapaz, tem fábrica com 40 metros de altura. 40 metros de altura, sabe o que significa isso? É um pé direito bem alto. Dá né? um prédio aí de... Esse tem 33? Cada andar em torno Dá um prédio de 13 andares. A altura de fábrica que tem aqui. Agora, a máquina que tem nessa fábrica, que tem um pé direito de 40 metros, tem 36 metros de altura. Ou seja, um prédio de 12 andares é uma máquina. Exatamente. Você já viu Incrível. isso? É fantástico. Agora, aqueles bulbos, faz aquele bulbo, sai daqui de baixo, vai lá para cima e plástico grosso, enfim, depende da dimensão, e aquilo tudo exportado para o Mato Grosso, para Goiás, para Minas Gerais, para Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, e por aí vai. Sim. É uma coisa impressionante. Então, nós temos já um setor aqui que a gente imaginava que tinha morrido, o de termoplástico. Termoplástico. E muitas dessas empresas hoje já fazem, por exemplo, um controle remoto, já prepara não só a caixa do controle para vender para Samsung e para LG, como também já pega os componentes, as plaquinhas lá, o eletrônico do controle remoto já vai dentro do controle. Então, essa empresa já produz o controle just in time. Olha aí. Ou seja, a empresa não precisa fazer a compra agora por... Estocar. Olha só como é faz que o pedido. funciona. Essa questão do estoque é outro problema. Exatamente. A empresa precisa ter um capital de giro muito grande. Com certeza. Por quê? Ela tem um estoque dentro da fábrica de matéria-prima, vamos falar de matéria-prima, um estoque dentro da fábrica, um estoque comprado e um estoque viajando. Pelo menos 3 estoques. Exatamente. Essa empresa tem que ter. Quando você compra aqui de uma empresa dessa, você, olha, hoje eu vou precisar de 10 mil controles. A Honda, por exemplo, Yamaha, hoje eu vou precisar de 10 mil assentos para motocicleta. Ela já tem tudo ali verticalizado ali, o cluster deles, né? Não, mas eles compram, eles também, as empresas de... Pois é, sim, ao redor. Compram das terceirizadas. Sim, as terceirizadas que eu falo, já está... Então, nós temos hoje aqui uma complexidade. O Polo Industrial de Manaus é uma coisa
ficou tão complexo, os amazonenses não conhecem. Não conhece. E o Brasil também, porque acho Eu que já aqui não já é uma estou falando, montagem. já não estou falando de Brasil. Se os Se amazonenses- um amazonense não falando dos conhece, amazonenses. imagine o O que Brasil. eu estou falando para vocês aqui, vocês estão aqui, pô. Vocês também, pô, são economistas. Precisa conhecer. Não, a grande maioria aqui conhece, que todo Conhece. mundo faz projeto Faz aqui. projeto, né? Mas você que está nos assistindo, com certeza você precisa conhecer as indústrias que o secretário está falando. Secretário, eu gostaria de agradecer sua presença, agradecer a sua boa vontade em receber o nosso estudo que nós iremos fazer, tá, do impacto dessa lei que vai vigorar a partir de 6/10. Estamos com uma comissão formada, né, levantando os números para lhe apresentar. Suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer, acho que foi um papo Sim, claro. bacana, um papo descontraído, um papo agradável. Outra oportunidade também me coloca à disposição, assim que a gente estiver avançando mais. Olha, nós temos um núcleo aqui na SEDECT, esse núcleo é de fronteiras. E nós estamos agora fazendo também a política pública para a fronteira. Com a presença do Estado. Hoje nós temos um técnico lá no Javari, lá dentro das malocas dos índios, Caramba, é longe, hein? dentro do Javari, mas nós já vamos trabalhar com os municípios, vamos trabalhar com o governo federal, a ministra dos povos indígenas esteve lá também, para que a gente possa criar condições para que esses povos da fronteira, tanto os indígenas quanto o caboclo, o ribeirinho, eles possam ter também condições de alguma atividade econômica para a sua sobrevivência. Excelente. Lá em Atalaia do Norte, uns índios se juntaram, montaram uma maloca, digamos assim, para os turistas verem. Sim. O turista vai e dorme na maloca, ele já Faz as pega fotos. os grupos, e levam de van, eu andei na van deles lá, passei, não cheguei aí na maloca, mas de Benjamin Constant para Atalaia do Norte tem uma estrada, é uma estrada federal, para você ter uma ideia, BR não sei o quê. Aí pega a van lá dos índios e vai lá. Eles pegam os grupos, vêm de avião até Tabatinga, até Letícia. De Letícia pegam uma moto, alguma coisa, um carro, vão para Tabatinga, Tabatinga pega uma lancha, vão para Benjamin, ou direto para Atalaia, mas em Benjamin pega aquela van, e é pertinho, são 20 e poucos quilômetros só. E aí, no meio da estrada, lá, quilômetro tal, entra numa vicinalzinha e vai na aldeia né? turística, digamos assim. E lá o cara vai, dorme, come aquela comida lá preparada, e tá, aquela peixe, aquela coisa toda, e vê como é que o índio vive. E o cara, isso é coisa de índio. E sai de lá maravilhado. Os índios se juntaram, alguns deles estão fazendo isso. Olha aí. É uma atividade, né? É uma atividade. Exatamente. Pô, isso a gente vai ajudar a organizar atividades não só turísticas nessa região do Javari, como também aqui do Alto Rio Negro. Mas outras atividades também nós estamos levando. Estamos trabalhando, nós temos gente nessas regiões fazendo levantamentos e tal, gente conhecedor, tem ex-prefeitos, eu botei na equipe, para que a gente possa também arranjar atividade para essas pessoas. Por exemplo, os pobres dos índios lá de São Gabriel da Cachoeira. Pô, os caras sentados em cima de uma mina enorme, cheia de minérios e tudo mais, ninguém pode tirar. Ninguém pode mexer. Os cabras passando necessidade. Entendeu? Vamos explorar. Os índios americanos sabem explorar, né? Por que os nossos também vamos não podem? explorar racionalmente o que nós podemos, pelo menos, para não criar confusão. Não quero mais. Nós não vamos aqui tratar de criar confusão. Já chega que estão criando aí com garimpeiro e tal. E eu acho até correto o que estão fazendo, porque não concordo com essa invasão que estão fazendo lá em Roraima e não pode vir para cá. Sim. E, de repente, se abrir mão, por exemplo, lá em Maturacá tem Yanomami. Pode ter um de problema, vez em né? quando, eu vou lá, que é um Precisa lugar maravilhoso. Ficar vigilante mesmo. É um lugar lindo e tem ouro lá. Sim. Tem ouro e outros minérios. E os caras já estavam querendo ir para lá. Então, tem que realmente conter isso e ver o que vai fazer. Mas, para isso,
tem que arranjar uma alternativa para eles viverem com dignidade. Excelente. É isso. Parabéns pelo trabalho, secretário. Suas considerações finais para a gente encerrar. Eu quero agradecer a presença do secretário. Eu tenho certeza que ele está no lugar certo, tá? Com a experiência que tem. Gostaria muito que estivesse no Congresso, mas onde está como secretário, com certeza vai fazer muito pelo nosso Amazonas. Márcio? Secretário, muito obrigado. A gente está muito honrado com a sua presença e colocar o Corecon à disposição, à sua disposição. O senhor que está chegando agora, o Conselho de Economia tem vários estudos, tem várias comissões técnicas que podem lhe assessorar determinado assunto. Se quiser um auxílio nosso, a gente pode desenvolver estudos Será um grande para prazer. subsidiar a sua decisão. Não- Estudos técnicos. Não tenha dúvida, eu agradeço e desde já me coloco à disposição para receber essas contribuições que vocês já tiverem prontas e essa, sobretudo, sobre os segmentos Os 22 do processo produtivo elementar. Muito obrigado, secretário. Agradecer você que está nos acompanhando. Lembrando que essa é uma transmissão através do estúdio Amazônia, onde você vai poder acompanhar esse episódio tanto no Spotify quanto no canal do YouTube e nas redes sociais do Conselho Regional de Economia do Amazonas. Muito obrigado e até a próxima.